Até o ano passado, o gestor público não tinha escolha. Para fazer um concurso para contratar novos servidores, todos teriam que ser estatutários, regidos pela Lei 8.112 ou pelo Estatuto Local do Estado, do Distrito Federal, do município. Mas agora, olha a reviravolta que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Mudou completamente essa regra de estatutário que existia há décadas. E essa mudança vai impactar diretamente a vida de quem vai gerir os municípios, estados e a própria União daqui para frente. A pergunta que não quer calar é: essa decisão é uma evolução necessária da administração pública ou representa uma ameaça ao direito dos servidores? Pois é, vamos destrinchar essa polêmica toda e entender o que realmente mudou com a decisão da ADI 2135. Meu nome é Felipe Neiva e há quase uma década atuo no direito político, eleitoral, partidário e administração pública aqui no ESP. E vou te dizer uma coisa: essa decisão do STF sobre a ADI 2135 é daquelas que a gente precisa entender nos mínimos detalhes, porque ela vai mudar a cara da administração pública brasileira. E eu vou te dizer já um spoiler, era necessário, viu? Se você quer ficar por dentro dos seus direitos e das mudanças que vão impactar sua gestão ou candidatura, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhe com outros colegas gestores e futuros gestores /candidatos. Isso aqui é muito importante para vocês. Para entender a dimensão dessa mudança, a gente precisa voltar lá em 1998, no governo do presidente FHC. Naquela época, foi aprovada a Emenda Constitucional 19, que fazia parte da famosa reforma administrativa. Essa emenda alterou o artigo 39 da Constituição Federal e acabou com a obrigatoriedade da administração pública integrar o chamado Regime Jurídico Único, ou RJU, como ele é mais conhecido. Antes dessa emenda constitucional, todos os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, da União, dos estados, federal, dos municípios, enfim, tinham que ser contratados exclusivamente pelo regime estatutário. Ou seja, não tinha escolha. Ou era estatutário ou não era nada. O regime estatutário é aquele onde o servidor tem estabilidade após 3 anos, direito à aposentadoria integral, licenças especiais, e uma série de garantias que não existem no regime seletista, que é da famosa CLT. É um regime mais rígido, mas que oferece mais segurança, tanto para o servidor quanto para o serviço público. Desde 98, os entes públicos passaram a poder escolher entre contratar pelo regime estatutário ou seletista. Simples, mas esse aí é o problema que complicou tudo. Em 2000, 4 partidos políticos, o PT, o PDT, o PCdoB e o PSB, entraram conjuntamente com a ação direta de constitucionalidade, que gerou a ADI 2135, questionando essa mudança da emenda constitucional. Eles argumentavam que acabar com a obrigatoriedade do regime jurídico único feria princípios constitucionais fundamentais. Em 2007, 7 anos depois que entraram com essa ação, o STF deferiu uma liminar suspendendo os efeitos da emenda 19. Isso significa que durante 17 anos, de 2007 até novembro de 2024, ficou proibido de contratar servidores pelo regime seletista. Voltou à regra antes de 98. Você consegue imaginar a confusão jurídica que isso causou? Municípios, Estado e a União ficaram todo mundo engessado. Todo mundo voltou a contratar exclusivamente por concurso, óbvio, mas para o regime estatutário, mesmo quando seria mais eficiente ou econômico usar o regime seletista para determinadas funções. Mas aí chegamos num ponto crucial da nossa conversa de hoje. Em novembro de 2024, especificamente no dia 6, depois de mais de 20 anos de tramitação, o STF finalmente julgou o processo, julgou a ADI 2035. E a decisão bombástica, por 8 votos a 3, os ministros declararam que a emenda 19 de 98 é constitucional. O que isso quer dizer na prática? Que acabou de vez a obrigatoriedade do regime jurídico único. A partir de agora, a União, Estados, Distrito Federal e municípios podem escolher livremente se vão contratar novos servidores pelo regime estatutário ou pela CLT, desde que eles façam essa alteração na sua lei orgânica, ou lei dos servidores. Mas não parou por aqui, porque o STF foi esperto na decisão. Eles aplicaram o que a gente chama de modulação de efeitos, ou seja,
a decisão só vale daqui para frente, o que no direito chamamos de eficácia prospectiva ou efeitos ex nunc. Isso significa que todos os servidores que foram contratados antes do julgamento continuam no regime que estão. Não pode mexer em quem já está lá, já está no regime jurídico único. Mas para as novas contratações, aí sim os entes públicos podem escolher a modalidade. E olha que importante, essa decisão não muda a obrigatoriedade do ingresso no serviço público por meio de concurso público, independentemente se é seletista ou não. Então, seletista ou estatutário, somente por concurso público. E aqui entra uma questão polêmica. Essa decisão representa uma modernização necessária da administração pública ou é um retrocesso nos direitos dos servidores? Diga aqui nos comentários o que você acha. Vou te dar a visão dos dois lados. Os defensores da mudança argumentam que ela traz mais flexibilidade para a gestão pública. Um exemplo. Um município que precisa contratar médicos para o hospital municipal. Pela via seletista, eles podem oferecer condições mais competitivas com o mercado privado, além de ter mais agilidade para demissões por justa causa, se necessário. Já os críticos, principalmente sindicatos e entidades de servidores, veem como um duro golpe ao serviço público. Eles argumentam que vai facilitar a precarização, reduzir direitos e aumentar a rotatividade de servidores, prejudicando a continuidade dos serviços públicos. E tem um detalhe interessante que poucos estão comentando: esses embargos de declaração, que foram postos lá na DI. Em agosto desse ano, o STF pautou novamente a DI 2135 para julgar recursos que pedem revisão ou esclarecimento dessa decisão lá de novembro. Por fim, não mudaram o que decidiram em novembro, tá? Somente adiaram o trânsito em julgado. Para você que é gestor municipal ou pretende ser candidato em 2026, essa mudança abre possibilidades interessantes, mas também vai te trazer algumas responsabilidades no seu discurso. Você vai poder adequar o regime de contratação às especificidades de cada função dos servidores. Potencialmente, você vai reduzir custos previdenciários com novos servidores seletistas, resolver problemas de previdência, mas você vai ter que justificar o porquê dessas escolhas perante a população e os órgãos de controle, e principalmente perante a Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa. Não é uma decisão que se toma de qualquer jeito. Tem que haver critérios técnicos, estudos de impacto orçamentário, financeiro, transparência completo. Senão, você vai dar margem para questionamentos políticos e jurídicos sem necessidade. Eu conheço prefeitos que já estão se preparando para usar essa flexibilidade de norma, mas de forma estratégica. Alguns pensando em contratar por CLT para funções mais operacionais, aquelas atividades meio da administração pública, e manter o estatutário para carreiras públicas mais típicas, aquelas que garantem, de fato, a continuidade do serviço público. A verdade é que essa decisão da DI 2035 pode servir de munição jurídica para futuras reformas administrativas no Congresso Nacional, inclusive para a retomada de discussões sobre a PEC 32 de 2020, que propõe mudanças ainda mais profundas no serviço público. E olha só, um fato curioso. Esse é exatamente o tipo de questão onde o aspecto técnico-jurídico se mistura diretamente com as implicações políticas. Para quem vai disputar as eleições de 2026, seja para deputado estadual, federal, senador ou outro cargo aí do Poder Executivo, é fundamental dominar esse tema. Por quê? Porque ele vai aparecer nos debates. Com certeza absoluta. O eleitor vai querer saber: você é a favor da flexibilização ou contra? Como pretende usar essa ferramenta se for eleito? Qual a sua visão sobre eficiência em contraste com a segurança do servidor público? A conclusão é que estamos diante de uma mudança estrutural necessária na administração pública brasileira. É uma mudança que vai impactar diretamente a gestão de pessoal nos próximos anos e que precisa ser tratada com a seriedade e o conhecimento técnico que ela merece e vai exigir de todos os gestores públicos e aqueles que são envolvidos. Se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outros colegas que também precisam ficar por dentro dessas mudanças. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora para não perder nenhuma atualização sobre o direito eleitoral, político e sobre a administração pública. Até a próxima!